Muito bem, então, meus amigos, hoje, 23 de outubro, dando sequência ao nosso estudo da mediunidade, nós que estamos em casa ou numa instituição qualquer, ou em trânsito, nós vamos fazer a nossa prece inicial para, então, estarmos fazendo o estudo previsto para a noite de hoje. Senhor Jesus, aqui estamos, agradecendo a oportunidade de estarmos nos reunindo assim mais uma vez, nesta segunda-feira, 23 de outubro, com vistas a nós ampliarmos estes estudos que vão nos trazendo pouco a pouco os conteúdos mais relevantes que a doutrina espírita nos tem oferecido sobre o tema tão amplo da mediunidade em geral. Que nós todos aqui tenhamos a devida supervisão da parte dos espíritos familiares, amigos, aqueles que conhecem bem tanto a nós individualmente, tanto quanto a nós como grupo de estudo, de trabalho, de tal maneira que tenhamos hoje de novo o maior proveito possível, aguardando que todos os detalhes do estudo em si possam nos ser úteis, como que nos ajudando na nossa formação, no nosso preparo para o exercício salutar da mediunidade com Jesus, contigo, portanto, Senhor, em termos de amor, devoção, caridade, instrução, luz, vida e verdade. Que nos sintamos em família, abraçados, que possamos dar as boas-vindas para os que estão vindo, pertencendo ao grupo somente agora, e a todos os demais. E desse modo, encarecendo que durante os minutos da tarefa de instrução, a nossa postura seja, como sempre, a de doação fluídica, para que, enquanto estudamos, abraçados, a espiritualidade tenha para si, para uma espécie de um banco de fluidos, aquilo que poderá ser utilizado em benefício da saúde de todos, sobretudo daqueles hospitalizados, necessitados de um modo geral, adultos e crianças, não apenas nas cidades onde nos encontramos, mas por que não? No mundo inteiro. Muito obrigado a todos e sigamos então para o estudo da noite. Que assim possa ser. Muito bem, meus amigos, eu apenas antes de seguir para iniciar o estudo do tema número 7, na página número 71 da nossa apostila, eu queria recomendar que cada um tenha os seus microfones no modo silencioso, até que, mais adiante, possamos ver perguntas e respostas, de tal maneira que, aí sim, claro, nós vamos interagir. Estou notando um certo ruído, por isso a lembrança de que cada um, por favor, olhe o seu microfone para deixá-lo no modo silencioso a partir de agora. Tá bom? Muito obrigado, então, meus amigos.
Então, nós vamos para esta página. Reparem, uma ideia que o capítulo de hoje vai nos trazer, que é a ideia dos efeitos físicos. Então, nós já vimos outras vezes, e nunca é demais nós nos recordarmos para nos situarmos, né? Os fenômenos psíquicos, desde Kardec, desde o livro dos médiuns, especialmente. Ele nos fala sobre os fenômenos mediúnicos e os fenômenos anímicos. Estes últimos, como que sem a interferência direta de entidades desencarnadas. Por isso são chamados anímicos, porque eles dependem fundamentalmente da participação do próprio trabalhador, da pessoa encarnada em si. Fenômenos mediúnicos são todo um outro grupo. E quanto a este grupo, que é o dos mediúnicos, nós temos também uma divisão. Já vimos isto, entre fenômenos que são de efeitos intelectuais e os outros que são de efeitos físicos. Então, todos os dois tipos são relevantes, são universais. Aconteceram em toda a história da humanidade. Mas é claro que desde o advento da doutrina espírita, que nós então tivemos condições de conhecermos melhor isso tudo. E de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada pelo próprio codificador Allan Kardec, claro que na companhia dos espíritos da codificação. Então, o capítulo de hoje vai tratar da mediunidade de efeitos físicos e mais adiante veremos as outras. Não é? Então, a mediunidade dos efeitos físicos ela é algo diferente do dia a dia quando nós pensamos em psicografia, psicofonia e vidência, por exemplo, que são as expressões mais comuns da mediunidade de efeitos intelectuais. Então, efeitos físicos são como que um outro universo de fenômenos. E a lista é muito grande. De tal maneira que nós vamos hoje, juntos, começarmos a ver isso tudo. Tá bem? Então, vamos lá. Seguindo agora, então, a apostila, nós vamos lendo, né? É importante ter entendimento claro e abrangente relacionado a dois conceitos usuais à prática espírita. O que é médium? Instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem. E o que é mediunidade? A faculdade psíquica inerente ao ser humano, manifestada em diferentes graus e tipos. Isso nós já sabíamos, mas é sempre bom reforçar estas coisas. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Esta é uma definição e um texto bem de Allan Kardec. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se produz
por efeitos patentes desta certa intensidade. Aqui vale a pena nós já nos lembrarmos, talvez ele vá falar disso logo a seguir, a ideia da mediunidade sutil e da mediunidade ostensiva. Então, nesta ideia que ele trouxe de que a mediunidade é muito comum e muitas pessoas têm esses rudimentos, elas costumam manifestá-la de maneira intuitiva, de maneira mais sutil. E muitas vezes, quando nós dizemos, o fulano é médium, né? Nós queremos dizer que ele tem uma mediunidade ostensiva. Mas é importante lembrar que tudo é mediunidade. E que aqui no grupo, por exemplo, praticamente todos têm alguma expressão dessa sensibilidade que nos permite conexões com os desencarnados, com o mundo dos espíritos, através dos seus habitantes. Lembrando que se somos 8 bilhões de encarnados na Terra, a maioria é médium. E, por outro lado, lá no mundo espiritual, tudo indica, temos uma ideia aproximada de 14 bilhões de humanos. E é esse contato entre integrantes dos dois mundos, que na verdade somos um mundo só, que nós conhecemos como a ciência da mediunidade. Então vamos indo. Enquanto faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito e se manifesta em qualquer plano de vida, físico ou espiritual. Olha que bonito isto. Então, uma primeira ideia é a ideia de que a mediunidade em si, ela traduz algum paralelo com o desenvolvimento espiritual. Mas isso não quer dizer que médiuns, inclusive ostensivos, sejam melhores do que quem quer que seja. Ou seja, nós podemos ter pessoas com mediunidade sutil ou sem mediunidade alguma, com um grande desenvolvimento moral. Ao mesmo tempo que podemos ter pessoas muito sensitivas, muito de mediunidade expressiva, mas com grandes questões de limitações morais, envolvendo os vícios típicos de uma humanidade imperfeita como a Terra. Mas, de um modo geral, há uma previsão de que, na medida em que as criaturas humanas cresçam, progridam moralmente, a espiritualidade também é como se fosse uma coisa natural. Ela vai ganhando sensibilidade. E uma sensibilidade é a mediúnica. Então, de certo modo, é isso que ele quer trazer. Muito bem, seguindo adiante. Como instrumento de melhoria do ser humano, instrumento, entre tantos disponibilizados pelo Criador, a mediunidade pode desenvolver-se gradualmente ao longo das reencarnações sucessivas ou adquirir a feição de compromisso ou de missão, previstos no planejamento reencarnatório. Portanto, sem que haja um paralelo de evolução moral. Neste aspecto, a proposta do Espiritismo é a de esclarecer e educar o médium, à luz do conhecimento espírita presente nas obras da codificação
por Allan Kardec, assim como a vivência do Evangelho de Jesus. Jesus e Kardec representam os fundamentos da prática mediúnica, em particular, e do espiritismo em geral, conforme a feliz expressão de Emmanuel. Dois pontos. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. E essa agora é uma frase muito conhecida para nós não esquecermos jamais. Jesus a porta, Kardec a chave. Jesus a porta do quê? Da felicidade. E dito de uma outra maneira, algo inerente a ela, do reino de Deus. Por outro lado, Kardec, a chave, sobretudo para os espiritualistas, para os espiritistas, porque milhões de espíritos já estiveram reencarnando na Terra e evoluíram antes de Jesus e alcançaram o reino de Deus antes de há 2000 anos, quando ele se corporificou na Terra. Entre ele ter vindo e a existência de Kardec e com ele a doutrina espírita, outro tanto foi capaz de evoluir. Mas também daqui para frente é de se esperar que, independentemente das pessoas serem espiritistas, as pessoas continuarão evoluindo, chegando ao reino dos céus, ao reino de Deus, por outros caminhos que não os revelados pela doutrina espírita. Porque existem outros modos, condições, caminhos para a evolução das criaturas humanas. Agora, é bem verdade que para aqueles que vão se familiarizando com a realidade espiritual de suas vidas, da vida humana de um modo amplo, né? Conhecendo tudo isso um pouco mais de perto, é mais fácil nós entendermos, não é, que os estudos de Kardec são como que a chave para, com facilidade, as pessoas abrirem esta porta, que é chegarmos ao conhecimento sobre Jesus, sobre os conteúdos do seu evangelho de amor, para que nós possamos buscar valores morais elevados, virtudes espirituais, em substituição às nossas imensas limitações caracterizadas pelos vícios que nós temos até hoje, na humanidade inteira. Lembrando que os que reencarnam na Terra são espíritos enfermos, necessitados, são aqueles internados neste grande hospital de almas que é o planeta onde nós vivemos. Então, é válido, né, nós pensarmos um pouco nestas questões. E aí, a ideia da mediunidade como uma ferramenta no sentido de cada um no seu exercício poder se tornar gradativamente uma pessoa melhor, desde que no exercício mediúnico corrija as suas deficiências, substitua os vícios morais pelas virtudes. Do contrário, não terá tido maior importância
ter apresentado numa encarnação qualquer uma mediunidade, seja ela qual for, seja um conjunto delas, seja no sentido da sutil ou da ostensiva. Seguindo para a página seguinte, portanto, outro ponto não menos importante é o fato de não existir um tipo de mediunidade mais importante que outro. Todos são úteis e necessários por serem concessões divinas voltadas para a edificação do ser humano, como ensina o apóstolo Paulo. O propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo cada um os seus dons conforme lhe apraz. Então, só esse parágrafo, lindo, eu diria, nos dá uma ideia da condição do apóstolo Paulo, também quando ele ensina, expressando-se sobre a mediunidade. Não é verdade, amigos? Vamos adiante mais um pouquinho. Segundo a codificação espírita, a mediunidade é classificada de acordo com a natureza dos efeitos que a manifestação dos espíritos produzem. Como tínhamos lembrado, efeitos físicos e inteligentes ou intelectuais. Mediunidade de efeitos físicos. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Vocês com isto vão se lembrando de que o que chamou a atenção de Allan Kardec em Paris foi quando ele, a convite de um amigo, que tinha ido visitar lugares da sociedade parisiense, onde já há muitos anos, poucos na verdade, as pessoas da sociedade parisiense reuniam-se em torno de várias mesas simultaneamente, e essas pessoas comuns da sociedade faziam perguntas para a mesa. E era como se as mesas fossem inteligentes, porque elas respondiam aquilo que as pessoas perguntavam. E quando Allan Kardec conheceu isto em Paris, ele logo entendeu que, como os efeitos eram inteligentes, as causas ocultas
teriam que ser inteligentes tanto quanto. E aí ele vai se debruçando sobre isto e acaba interagindo com espíritos desencarnados de condições muito elevadas, com muito progresso intelectual e moral, e é daí que surge o Livro dos Espíritos e os outros livros da codificação kardeciana que vieram depois. Só uma lembrança, na verdade, a mesa girante, ela começa nos Estados Unidos. E ali ela dura muito pouco. E, de certo modo, essa fenomenologia ela é transferida para a Europa. Por quê? Porque Allan Kardec, o grande missionário da verdade, estava com tudo preparado pelo espírito que ele era, quanto à sua evolução espiritual, reencarnado na França, prontinho para desempenhar essa tarefa extraordinária, a ponto de ser a chave do conhecimento que liberta e que abre a porta para o reino de Deus. Então, esse é um comentário que valia a pena nós nos lembrarmos. Seguindo adiante, esse efeito igualmente se produz como qualquer outro objeto. Mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. Muito bem. Depois que Allan Kardec fez todo o seu trabalho durante um punhado de anos, até o último livro que ele publicou, chamado A Gênese, 1868, quando, portanto, a doutrina espírita, com sua base, já estava sedimentada, né? Ele desencarna no ano seguinte, 31 de março de 1869, porque a sua missão já tinha sido realizada. Então, a partir desta época, as mesas girantes deixaram de ser algo tão notável como elas se tornaram durante muitos anos. Porque, de certo modo, o objetivo já havia sido cumprido. E as outras expressões mediúnicas foram se tornando cada vez mais comuns, tanto no âmbito daquela de efeitos intelectuais, aliás, muito marcantes, como também de efeitos físicos muito marcantes também. Seguindo, a mediunidade de efeitos físicos, muito comum à época de Kardec, abrange uma vasta categoria de fenômenos que podem ser produzidos espontaneamente à revelia do médium ou com a colaboração consciente e, eu diria, constante deste. Os médiuns de efeitos físicos são fornecedores naturais de ectoplasma, também chamada de força nervosa por Allan Kardec. Na verdade, é o nosso fluido vital. Seguindo adiante. É um fluido vital, substância considerada um subproduto do fluido cósmico universal. O espírito André Luiz presta algumas informações a respeito do ectoplasma, substância imprescindível às materializações e transportes de objetos e de espíritos. Então vamos agora com André Luiz. O veículo físico
começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. Quando André Luiz diz assim, ele está no mundo espiritual, claro, olhando de lá um determinado médium exalando o ectoplasma. Então, ele, com os olhos de um desencarnado, pode observar com muita naturalidade um ectoplasma que pode ser invisível ainda aos encarnados. Mas só para nós nos situarmos, quando esse ectoplasma se torna mais intenso, mais massivo, ele deixa de ser apenas algo apenas visível no mundo espiritual para tornar-se visível e palpável no plano físico. Então, é interessante ver as coisas do que está sendo citado agora, a partir de André Luiz, como um desencarnado observando um médium de ectoplasmia. Pois bem, pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, expelida através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. Os médiuns que têm esta condição são médiuns de efeitos físicos ou de ectoplasmia. A maioria dos médiuns são de efeitos intelectuais, mas estes de efeitos físicos sempre existiram e estão por aí renascendo para certas atividades relevantes. Uma delas, as materializações de espíritos e a mediunidade de cura, como dizia Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, de novo eu lembro, Allan Kardec não, André Luiz desencarnado, onde a sensibilidade deles no mundo espiritual é muito maior. Todos os sentidos são muito mais amplos para os desencarnados. Escorria em movimentos reptilianos, serpiginosos é uma outra forma, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de uma grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Então, este é um parágrafo que André Luiz escolheu, não é, para falar sobre a substância. E a partir de uma experiência dele, que naturalmente há de ter tido inúmeras outras, mas essa foi a descrição quanto ao que ele viu expandindo daquele médium encarnado, médium de efeitos físicos. As manifestações físicas mais simples são os ruídos, noises em inglês, mas há muitos outros. Pancadas imóveis, portas ou ecoadas no ar. Surgimento, deslocamento e desaparecimento de objetos. Escrita direta em papel, parede, pedras. Sons e vozes audíveis em determinado recinto
ou na atmosfera. Materialização de espíritos e de objetos. Ruídos, pancadas e pequenos deslocamentos de objetos são manifestações simples, mas que devem ser averiguados com cuidado. É principalmente neste caso que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais pode produzi-los. Ou seja, nós não temos que achar que certos fenômenos dentro de casa ou em outro ambiente, sobretudo fechado qualquer, seja manifestação disso. Pode ser algo inusitado, claro, que nos chame a atenção, mas pode não ser desta fenomenologia. Não é? Nós não temos que atribuir à mediunidade tudo que nos ocorre ao nosso redor. Não é? Pois bem, a partir desses efeitos físicos simples, surgiram no passado dois tipos de linguagem utilizados na comunicação regular dos espíritos com os encarnados. Uma primeira palavra é a tiptologia, ou linguagem de pancadas, e a sematologia, ou linguagem dos sinais. A tiptologia, por sua vez, é classificada em tiptologia basculante e tiptologia alfabética. Tudo isso é natural. Claro que chamou e pode chamar muito a atenção de quem se depare com isto, né? Depois eu vou comentar que tive a ocasião de ver isso tudo de perto há alguns anos atrás, e se vocês me permitirem, ainda hoje eu vou buscar uma palestrinha ou outra sobre a mediunidade de efeitos físicos, materializações de espíritos, que foi algo que também eu tive oportunidade de conhecer de perto durante muitos anos. E aí, quem quiser, não é? Procura ver esse material amanhã ou depois, ou quando desejar. Pois bem, a primeira, ela é agora basculante. Consiste no movimento da mesa, que se levanta de um lado só e cai batendo com um dos pés no piso e fazendo barulhinho. E aquilo é um sinal, pelo menos um sinal de sim e de não, quando alguém formula uma pergunta, de tal maneira que uma batida é o sim, duas batidas é o não. É como um pequeno código, né? Para que haja uma interação razoável e proveitosa para os que estiverem no entorno. Basta para isto que o médium ponha a mão na sua borda. Depois eu tenho uns vídeos para enviar para vocês aqui no grupo. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas não, ou vice-versa, o que é indiferente. O experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. E não é só o experimentador, vamos dizer, é mais naturalmente quem dirija aquele encontro, aquela reunião. Mas aquele que dirige, ou ela, pode, escutando a pergunta de qualquer outra pessoa no ambiente, estando ele mais perto da mesa, fazer a pergunta à entidade ou a várias que estejam ali trabalhando naquela reunião. Posso contar uma historinha que eu me lembrei agora?
por ter tido, né, por um bom tempo, essas vivências, uma vez nós estávamos em Milão, na Itália, num determinado grupo, fazendo como que um estudo, uma palestra sobre mediunidades. E aí o que acontece? Eu já tinha estado lá algumas vezes, e eu tive como que um ímpeto de, depois de falar sobre a mediunidade de ectoplasmia, portanto, esta que estamos estudando hoje, e por me recordar daquelas vivências, eu propus à nossa irmã dirigente do Grupo Espírita Allan Kardec de Milão, que nós finalizássemos o estudo espírita sobre o tema com uma parte prática. Ela, me lembro bem, ela ficou um pouco reticente, porque ela não conhecia, não tinha tido ela a experiência com questões de mediunidade de efeitos físicos, e sim com mediunidade de efeitos intelectuais, porque estas últimas são muito mais comuns. Pois bem, eu insisti um pouquinho, né? Porque também eu tinha visto no ambiente de lá uma mesinha muito boa para servir como ferramenta para esse tipo de, como que, demonstração da mediunidade de efeitos físicos. E aí eu sugeri aquela mesa, ela foi colocada, houve toda uma rearrumação do ambiente, que no primeiro momento foi todo para uma palestrinha instrutiva, teórica. Mas depois nós criamos um espaço no centro, sugeri que algumas pessoas que eu conhecia bem, por ter estado lá algumas vezes, que estas moças se colocassem no entorno da mesinha. Devo ter escolhido umas 5 pessoas, com as quais nós já havíamos trabalhado com a mediunidade de psicofonia. Elas todas vieram, cada uma colocou uma das suas mãozinhas, a destra, sobre a mesa. E para quê? No que nós damos como que início ao processo, a mesa só faltou se levantar e bater no teto. Ou seja, havia uma ideia da espiritualidade amiga de aproveitar o ensejo do estudo teórico para fazer algo demonstrativo. E eu tenho certeza que de todas aquelas pessoas que estavam presentes, vamos dizer, umas 50 pessoas, ninguém nunca mais terá esquecido aquele período de uma meia hora que nós nos envolvemos com esta demonstração desta mediunidade de efeitos físicos. E aí as perguntas foram surgindo, e a mesinha se inclinava para cá e para lá. Então, havia médiums, aquelas que eu havia escolhido ou outras, no ambiente, e eles coletavam aquele ectoplasma invisível aos olhos humanos, mas o suficiente para que a mesa se movimentasse, eu diria, com muita agilidade. Então fica uma lembrança para nós todos do que se pode ver como uma expressão disto aqui. Seguindo adiante. A tipologia alfabética, mais comum do que agora a anterior, é um aperfeiçoamento da anterior. Trata-se de uma técnica em que as letras do alfabeto
são indicadas mediante um número convencional de pancadas, sendo então possível obter-se palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra. Então, é algo demorado, lento para se construir uma frase. Incomparavelmente mais lento do que um médium, que mesmo tendo a faculdade de efeitos físicos da ectoplasmia, ele senta numa mesa e psicografa aquela frase, não é? Então é incomparável a presteza comparada, portanto, entre um fenômeno e outro. Mas se utilizou isso muito e é passível de novas utilizações, talvez muito mais para reuniões em caráter experimental, pesquisa da ciência espírita, que é a mediunidade. Pois bem, vejam lá a ideia: uma pancada, letra A, duas pancadas, letra B. Só que o alfabeto é longo em qualquer idioma. E aí nós vamos ter uma pancadaria, brincando um pouquinho, para podermos construir uma única frase. Muito bem. Sigamos adiante, vamos concluir esse capítulo, tema número 7, desenvolvendo o melhor outro dia. Ambas as modalidades estão totalmente em desuso no meio espírita atual, por serem lentas e fastidiosas. Foram substituídas pela psicografia, que é a prática mediúnica de efeito inteligente. Quanto às demais manifestações de efeitos físicos, temos, e agora vem uma parte de uma lista mais longa, mas uma parte bem relevante para nós. Pneumatografia ou escrita direta, completamente em desuso também. É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário visível. Mas o ectoplasma tem que existir. Difere da psicografia por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Nesta da escrita direta, sem a mão do médium. Pneumatofonia ou voz direta. Também tive ocasião de ver isso diversas vezes. Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar, longe, no teto, por exemplo. Muito bem, não se assustem, porque isto existe. Muito bem, seguindo adiante para completarmos por hoje, materialização de espíritos e transporte de objetos. São fenômenos que surgiram com mais intensidade logo após a desencarnação de Allan Kardec. E que foram investigados exaustivamente por cientistas do passado. O britânico William Crookes, colega da física, Sir William Crookes, ele desenvolveu as ampolas de raios catódicos ou de raios canais. E isso deu ensejo às televisões. Pois bem, ele depois deixa de lado um esforço lindo dele pela física, vamos dizer, clássica ainda e depois moderna, e se interessa
de uma maneira muito bonita pelos fenômenos espíritas. Sistematizou tais fenômenos, sobretudo pela análise das materializações do espírito de Kate King, que também havia sido antes, quando encarnada, Anne Morgan, em reencarnação anterior, ocorridas pela mediunidade de Florence Cook. Veja, a propósito, o livro de Crookes, chamado Fatos Espíritas. Estes temas serão objeto de um estudo mais aprofundado no programa número 2 do curso. Ou seja, aqui é uma introdução. Virão questões muito lindas também depois. Eu me lembro que nós temos uma leitura muito oportuna de uma obra chamada No País das Sombras, de uma médium de efeitos intelectuais, chamada Madame d'Espérance. E a FEB buscou o original e trouxe isso para a língua portuguesa. E eu tenho aqui, da biblioteca de meu pai, Francisco Thyssen, 1 ou 2 exemplares. Mas nós postamos há alguns anos, no grupo de estudos, o PDF desta obra. E aí eu vou solicitar que ela seja buscada e postada novamente. E nela vocês vão ver os testemunhos de Madame d'Espérance, inclusive com muitas imagens de fotografias tiradas de algo inusitado de todo o período de trabalho dela. Vale a pena, pelo menos, vocês folhearem esta obra, mas, se possível, fazerem a devida leitura. Tá bem? Existem outros, mas estes eu me lembro muito bem, porque foram muito marcantes para mim. Então, meus amigos, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos interromper o estudo, vamos mantendo a gravação. Eu ainda estou com um probleminha no meu computador, então eu não vejo vocês todos. Mas nós vamos agora, durante uns 15 minutos, abrindo para questionamentos de vocês, perguntas, contribuições, claro que, se possível, tanto na questão da prece, que foi o estudo da vez anterior, como, claro, quanto ao tema desta noite. Então, fiquem à vontade, podem, se desejarem, abrirem o microfone e vamos dialogar um pouquinho. Doutor Sérgio Georgette, eu tenho uma pergunta sobre a materialização dos espíritos. Eu fiquei um pouco confusa. O senhor poderia explicar o que quer dizer materialização de um espírito? É você conseguir tocar no perispírito? Como que se dá para o espírito se materializar? Ele não é uma pessoa de carne e osso, obviamente, né? Georgette, uma primeira ideia para te responder é nós nos lembrarmos que os encarnados, nós todos aqui, nós temos o corpo físico biológico que tomamos quando reencarnamos. Embrião, feto, criança pequena, até toda a continuidade da encarnação. Quando nós morremos, o corpo se perde, de um modo ou de outro, e nós vamos para o mundo espiritual com todo o restante da nossa constituição quando nós estamos encarnados. Além do corpo físico, todos temos o perispírito com a forma humana e a nossa essência, que é a alma imortal. Quando nós dizemos
e você tem muita razão de questionar, por questão de terminologia, quando nós dizemos materialização de um espírito, na verdade, é preciso deixar isso claro. São os desencarnados que, por exemplo, por um objetivo de uma reunião, ele está no ambiente e ele precisa, deseja, é a programação para aquele encontro, que o espírito A se torne visível para todos. Uma coisa é a vidência. Então, naquele mesmo ambiente, um ou dois médiuns com vidência conseguem vê-lo ou vê-la. Isso é uma coisa. Os outros todos não veem, como diria minha avó, patavina. Uhum. Agora, a materialização é outra coisa. O que acontece? Tem que haver no ambiente quantidade razoável, grande de ectoplasma, de um médium em especial, ou de 2, ou de 3, ou de 5. Em geral, cada um contribui com um pouco, mas tem que haver alguém, pelo menos um, com uma condição de uma emanação fluídica que vem do seu corpo físico, que é da mesma matéria que constitui o baço, o estômago, os pulmões, o coração, o cérebro, biológicos. Só quem tem ectoplasma são os encarnados, porque só estes têm corpo físico. Então, qual é a diferença no médium de ectoplasmia? Ele é capaz de oferecer para fora. Por isso ele falou antes, pela boca, pelas narinas e pelos ouvidos, sobretudo, mas não só. E aí o que acontece? Se a quantidade e a qualidade, as duas coisas estão juntas, é suficiente, o espírito desencarnado, que tem o seu perispírito com uma expressão masculina, feminina, adulta ou infantil, ele toma aquilo como se fosse uma túnica. Uhum. E essa túnica, ela reveste tão bem o seu perispírito que é como se ele se tornasse um encarnado. Mas não é a matéria tão densa como a do corpo. Você entende? Por quê? Porque não precisa tanto para que a reunião transcorra e todos que estiverem no ambiente poderão detectar, ver e se surpreender muito positivamente com uma materialização que nós chamamos de luminosa. Por quê? Porque todos vêm, seja num ambiente de casa doméstico, seja num ambiente de um grupo espírita, seja de uma instituição espírita, seja em penumbra, seja em luz plena. O que muda características dos médiuns habilitados, melhor ou pior para isso? Então, ele se materializa. Quando termina a sua finalidade, ele se despede e aí ele reentrega aquele ectoplasma para o dono principal, 2 ou 3, às vezes só um. Se você, Georgette, pesar o médium de ectoplasmia numa balança de precisão, ele sentado na poltrona, a poltrona por sobre a balança, então você registra um valor quando a reunião vai começar. Quando a reunião tem início e com mais ou menos profusão, esse ectoplasma sai, se exterioriza e vai ser utilizado pelo espírito, o que acontece? Você mede de novo, você vai ter uma redução maior ou menor
do peso do médium. Se eu somar e colocar, por exemplo, o espírito materializado pisando na balança, eu somo as duas, eu tenho o peso inicial. Incrível. Incrível. Então, por isso Cientificamente que incrível. é incrível. Mas é diferente, é inusitado, mas faz parte dos fenômenos naturais. Ninguém está inventando nada. Outra coisa, essa live, tem umas 2 ou 3 sobre esse tema que nos convidaram. Eu vou postar amanhã, ou hoje mesmo à noite. Quem tiver tempo, dá uma olhadinha, porque ali eu já conto algumas histórias. Uma delas, que tem a ver com esse estudo, é que eu tive a chance de dançar com o espírito. Dolores, um espírito de uma andaluz, numa reunião ao longo de uma década, eram reuniões 2 vezes por mês, portanto, de 15 em 15. Numa noite, eu não sei porquê, numa reunião habitual, na casa de uma senhora aqui no Rio de Janeiro, ela foi até onde eu estava sentado e ela me tira para dançar. E eu sou muito tímido. E quem disse que eu me senti confortável para me levantar e dançar na frente de todo mundo, inclusive? E aí ela percebeu a minha retração, mas não é que ela insiste. Ela não me deixou a opção de não dançar, até que eu fui e ensaiei alguns passos com ela. E aí eu brinco dizendo que talvez eu tenha sido uma única pessoa no planeta que tenha dançado com um desencarnado materializado. Se não fui o único, há de terem sido muito poucos. E a outra questão que eu já vou adiantando tem a ver com de um grupo de uns 15 espíritos que se revezavam nas materializações. Portanto, acredito, já eram nossos amigos antes, mas eu só os conheci a partir da primeira reunião, e foram muitas depois, de materializações luminosas. Dentre eles, médicos, pessoas do dia a dia sem nenhuma profissão especial ou particular, não é? E é curioso porque, a princípio, daquele grupo de 15 a 20 espíritos, ao longo dos anos, sem que eu soubesse de qualquer planejamento, pelo menos, a princípio, 3 das entidades são meus filhos hoje. Mas os detalhes disso eu conto na live. Mas podemos ver algum detalhe mais adiante, que, é claro, foi e vem sendo motivo de muita felicidade, de muita alegria. Doutor Sérgio, minha última pergunta, eu prometo. Quando a gente sente o espírito tocar no braço, pressionar a cabeça, que você sente que está pegando, é uma materialização ou é o ectoplasma da gente? Não. Muito bem. Georgette, outra boa questão. Pode ser algo da tua sensibilidade. E mesmo que ele interaja com você só do perispírito dele, do corpo astral perispirítico dele, com a tua constituição, se você é médium, você sente. Mas ele pode usar algum ectoplasma invisível, portanto, em pouca quantidade, e aí ele se
torna um pouco mais materializado, mas não a ponto de ser percebido pela visão, Uhum. mas o suficiente para você sentir o toque. Tá bom. Dá para entender? Dá para acompanhar isso? Perfeitamente. Muito obrigada mesmo. Nada. Boa noite, doutor Que mais, Sérgio. gente? Oi, Regina, diga. Obrigada por me receber no grupo. Agradeço a todos. Eu tenho uma dúvida em relação à questão de visão, né? No momento que eu e minha filha e mais 2 médiuns numa mesa mediúnica vimos uma pessoa de uma forma, lá nos seus 40 anos, e outros 2 ou 3 médiuns veem o mesmo espírito da forma idosa. Isso é que fenômeno? É materialização? É sensitivo? O que que é? Porque, por exemplo, só consigo ver o meu esposo na época de 40 anos. Eu não consigo ver ele quando acontece, na fase final dele. Mais velho, você quer dizer? Sim. Ele faleceu com 70, então eu não conseguia ver ele, nunca consegui, ele já foi 3 vezes no nosso trabalho mediúnico. Tanto eu quanto a minha filha vemos sempre na base, na faixa dos 40 anos. Já outros médios veem ele com uma fase mais adiantada da doença, da idade. O que que é Aham. isso, doutor? Eu sempre tive Regina, essa questão. Assim. deixa eu te perguntar. Essas outras pessoas ou vêm na mesma reunião quando Sim, você o está vendo e a sua filha como mais jovem? sim, Olha, não é uma coisa comum, porque, em geral, quando a entidade se mostra num ambiente, ela escolheu e ela é livre para se apresentar numa aparência ou outra, numa ideia como você trouxe, de mais ou menos décadas de vida, não é? De tal sim. maneira que isso, em geral, é escolha do desencarnado. Mas também tem algo recíproco de quem enxerga. Então, é interessante o que você está trazendo, mas faz parte da Eu dinâmica. perguntei, eu perguntei para ele um dia por que eu via ele sempre daquela forma. E por que Aham. que a presidente da mesa, no caso, via ele como mais velho. Ele disse que ele queria eternizar o momento de quando eu o conheci e que queria mostrar para ela que era ele. Ela só conheceu ele com aquela idade. E eu gostava de lembrar dele mais jovem quando eu o Claro, conheci. Pode claro, acontecer isso? pode. É perfeitamente natural. E o motivo, inclusive, é justo, é correto, é uma coisa dele, interagindo com A, B ou C na reunião. A única coisa é que, possivelmente, ele não estaria necessariamente, ao mesmo tempo, projetando a sua imagem astral para vocês duas e a senhora dirigente, ao mesmo tempo. Ele se aproxima de vocês duas e imortaliza a visão dele mais jovem para vocês duas. Mas quando ele se desloca ou se projeta mentalmente para outra sensitiva, ele já o faz de outro modo, com objetivos diferentes. E isso é um exemplo, inclusive, da dinâmica, da plasticidade do perispírito de um desencarnado. Mas um desencarnado que tenha esse grau de liberdade, porque nem todos têm. Muito Ficou obrigada. claro? Ficou. Eu achava Muito muito estranho. Eu pensava, não é possível. Ou eu não estou enxergando, ou alguém não está enxergando, porque depois a gente retoma, né, os casos e eu dizer, mas ele não estava desse jeito. Muito obrigada.
Muito bem, eu queria aproveitar, Regina, e dar as boas-vindas para você e para a Maria Luísa, não é? A Muito sua obrigada. filha, que não deve estar Sim, ela longe. está Todos presente. percebem que, pelo sotaque, devem ser duas gaúchas. Mas, bah, Mas sim, bate, só faltava mas bate. estarem de chimarrão, não é? Participando com o mate. Ó, viu? Ó, eu também sou vidente, tá vendo? Ó, é Olha, que tá friozinho aqui, daí só no Chimas. tá certo. Sejam bem-vindas as duas daqui para Muito frente, viu? obrigada. Gente, Obrigada. olha só, são 8h17 no horário de Brasília, então agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos buscar que ela seja, como sempre, algo em favor dos necessitados. Nós somos uma grande equipe doadora de fluidos. A espiritualidade amiga está a postos e trabalhando essas questões desde o início, e depois, então, nós encerramos. O que não quer dizer que o capítulo da prece, o capítulo da mediunidade de efeitos físicos, tenha chegado ao termo. Não é? Outros momentos nós teremos para olhar isso tudo. Essas coisas vão fazer parte do nosso dia a dia. Tá bom, gente? Muito bem, então eu vou colocar uma Ave Maria novamente e nós vamos fazer a nossa prece. Muito bem, gente. Que todos tenham a água para que ela seja fluidificada. Cuidem bem dos microfones para que eles estejam no modo silencioso. E nós vamos como se estivéssemos de mãos dadas, abraçados, como de costume, como irmãos e como amigos, buscando o Mestre Jesus a nos assistir dos planos elevadíssimos da sua condição de governador da Terra. Ao mesmo tempo, carinhosamente, nos lembrando de Maria de Nazaré, de José da Galileia, de João Batista, apóstolos, discípulos, mensageiros todos dos céus para com a terra. Buscando com eles todos, na companhia dos nossos anjos de guarda, espíritos familiares, amigos, benfeitores todos da humanidade, da terra, de todas as épocas, de todos os tempos, que nos assistam, apesar da nossa pequenez, para que durante estes minutinhos nós sejamos daqueles que ofereçam o melhor de si, em termos daqueles fluidos mencionados na leitura de hoje. O ectoplasma, o nosso melhor fluido vital, aquele que nos dá vida, nos dá saúde, condições de vivermos a reencarnação. E na dinâmica da caridade, a nossa vontade seja aquela de doarmos todas as moléculas sadias, todas entre aspas,
disponibilizando desse modo o nosso melhor, na direção de todas essas mãos amigas que nos visitam em cada cidade, em cada lar, onde nos encontramos por agora, seja qual for o país, dos muitos aqui representados, de tal sorte que um verdadeiro tesouro instrumental da caridade desinteressada, tudo divino, tudo seja ofertado na mão de Jesus, tanto quanto dos médicos, enfermeiros, amigos espirituais de todos os tipos, que tenham em comum o amor, a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, a empatia, a humildade, para distribuírem aos doentes e sofredores do mundo inteiro, mas, sobretudo, do Oriente Médio, da faixa de Gaza, de norte a sul, tendo em vista, como também no seu entorno, como também na Cisjordânia, tudo em favor das milhares de vítimas assoladas por uma guerra tão cruel como não víamos há tanto tempo. Crianças, mais de 1000, jovens e adultos, totalizando mais de 6.000 pessoas, desencarnando das formas mais aflitivas que o mundo conhece, para que sejam resgatados, abençoados por Jesus, tratados por uma espiritualidade maravilhosa que já ergueu desde o primeiro dia hospitais de campanha para que ninguém fique sem a devida assistência e um socorro o mais imediato possível. Vem, Jesus, com todo o contexto do amor divino, também pela paz naquela região, pelos feridos nos hospitais que estão tentando a sobrevivência, porque foram cruelmente atingidos. E a tua misericórdia, Jesus, como a de Maria de Nazaré, é a nossa rogativa, como tem sido sempre, em função de dramas semelhantes ao longo dos anos e das décadas, hoje também, sem esquecermos a Ucrânia, o Afeganistão, o Marrocos, a Líbia, os países queridos da África, por quem nós todos aqui abraçados e reunidos em teu nome, justo falando hoje sobre fluidos vitais e ectoplasma, desejando que da mera teoria tão instrutiva, apesar disto, tenhamos o desdobramento que só o amor e a caridade podem oferecer. Que tu tragas, Jesus, o anjo da paz, a pousar sobre aqueles que teimosamente escolheram de novo, depois de milênios sucessivos, a violência e a guerra.
Cuida, Jesus, de perto, para que o quanto antes possamos virar esta página toda ensanguentada de nossos irmãos e escrevermos uma outra com as letras douradas do teu divino amor. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado a todos que vamos formando, pouco a pouco, uma equipe na seara mediúnica para os benefícios aos necessitados no campo do tratamento, tanto quanto naquele outro da instrução e da luz. Muito obrigado a todos e que assim seja. Estão todos bem, gente? Tudo ótimo. Muito boa classe, nossa, muito boa mesmo. Então, hoje sendo dia 23, dia 30 será, claro, a última reunião do ano. Já vou adiantar para vocês que estamos pensando de convidar um amigo que é peruano, mas que mora no Brasil, e ele vai como que fazer uma palestra para nós sobre transcomunicação instrumental, sobre transimagens. Então, vocês vão ter a chance, como eu também, de vermos isto um pouquinho de perto, porque isto também faz parte do estudo da mediunidade. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês, cuidem-se bem e até Boa noite. semana que vem. Boa Boa, noite. boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a Boa todos. noite. Boa Obrigada. noite.